Graça e paz, meus irmãos. Bem, primeiramente eu quero agradecer aqui pela hierarquia ao conselho da igreja, certo? As pessoas dos presbíteros, dos diáconos, o pastor e família também é um presbítero, certo? Eu quero agradecer a oportunidade e essa responsabilidade a todos os irmãos, tá bom? A igreja também está me confiando essa oportunidade. O pastor Marcos, ele me convidou a responsabilidade de falar sobre o amor, amar como Jesus. Então eu quero convidar você a 2 textos da palavra de Deus para nós abrirmos, para nós tentarmos de alguma forma, em pouco tempo, falar sobre o amor de Jesus. Porque se nós fôssemos mesmo falar do amor de Jesus, no trato que Jesus faz com cada ser, até mesmo aqueles que são diabólicos, certo? Nós teríamos que passar vários dias em uma conferência para poder falar sobre o amor de Jesus. Então, vou ser aqui mais sucinto, mais breve, certo? Para poder relatar aqui as questões referentes ao amor de Jesus com as pessoas, com sua igreja, que nós notamos que começou ali com alguns discípulos, depois foi reduzindo, depois veio a multidão. Então a gente pode caminhar, não nesse sentido, porque não vai dar tempo, né? Mas vamos abrir aí na carta de 1 João. Uma coisa que eu percebi, ficou muito perceptível, certo? Me debruçando na palavra de Deus sobre o amor de Jesus, ficou muito perceptível. Jesus não era repudiador, ele não repudiava as pessoas. Isso é uma característica que tem que estar em nós. Se nós somos ou acreditamos ser de Cristo, se entendemos que somos propriedade de Cristo, que somos templo e morada do Espírito Santo, que provém da pessoa de Cristo, que disse, que afirmou que enviaria um Consolador para nos consolar, para nós não ficarmos sós. E só nesse aspecto nós podemos perceber o amor de Jesus. Porque o fato de consolar já é amor. Então, se nós não nos debruçarmos, nós não esboçarmos nossas vidas, não dedicarmos nossas vidas em agirmos como o Espírito Santo, que age em nós, como igreja, como pessoas, como templo, consolando as pessoas, nós não podemos dizer, meus irmãos, nessa manhã, no dia 25, certo? Que nós temos o amor de Jesus ainda plenamente na nossa vivência, no nosso dia a dia diário. Não é fácil. As afirmações de Jesus sobre amar e orar pelos seus inimigos. Não é fácil, não. Não é fácil naquela batalha espiritual, onde a pessoa olha para você com um olhar de ódio e você anexar essa configuração de amar o inimigo e dizer assim, eu tenho que amar essa criatura. É fácil, irmãos? Ou eu sou o único que vê isso como uma dificuldade? É fácil amar quem me persegue? Meus irmãos, se você achar que é fácil, você me ajude aí, me dê essa receita. Eu gosto de cozinhar, faço as improvisações. Me dê uma receita aí que eu quero essa ajuda também. Eu quero beber dessa poção e dizer assim, ei, deu certo. Amar aquela pessoa que calunia, que difama, que distorce os fatos, que dizem palavras que você não merecia receber. Que se ela pudesse, pelo olhar, pela ótica dela, lhe matava. É fácil? Não é fácil. Tá bom? Não é fácil. Porém, é necessário nós exalarmos o perfume do amor de Jesus. É necessário. Porque o perfume de Jesus é diferente do perfume que o mundo oferece.
O mundo tem seus princípios que eles se baseiam em filosofias humanas, em ideologias humanas, e nós vamos tratar isso aqui, eu vou tentar, certo? De forma resumida. Eles tratam hoje com o próximo de forma barganhosa, legalista. Se for assim, eu gosto. Se não for assim, eu não gosto. Se for desse jeito, eu amo. Se não for desse jeito, eu não amo. Então vamos aqui, para mim não falar muito, porque eu sei que o tempo é bem de vocês, é bem proveitoso em termos de domingo também, para glorificar a Deus e estar com a sua família. 1 João, né, eu disse, 4,19, depois nós vamos para Mateus 11,28 como base aqui dessa caminhada, certo, sobre o amor. Eu vou ser bíblico, irmãos, não vou me deter muito em teologia, vou ser extremamente bíblico. Nós vamos caminhar na Bíblia, tá bom? Vou tentar aqui caminhar só na Bíblia, uma exposição apenas bíblica, não vou me deter em questões muito teológicas, certo? Nesses desafios aí, tá bom? Então, 1 João 4,19. Afirma assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você notou, para não ser muito rápido, mas só para a gente perceber, vou fazer uma pergunta dentro desse versículo: por que nós amamos? Porque ele nos amou primeiro. Precisa a gente fazer um exercício precisa fazer uma ginástica, muito esforço não. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Aí vai vendo a nossa memória aqui, daquilo que nós assistimos em termos de filmes relatando a vida e a morte de Jesus. Aí nós vemos aqui as cenas, como seria na nossa mentalidade, como ele nos amou. Sacrificial, constrange, derramamento de sangue houve esse amor pelos seus, não é? Aí nós podemos ir aí para Mateus, aí você vai dizer assim, o que tem a ver Mateus 11,28? Tem tudo a ver. Porque se você observar Jesus em todos os seus aspectos, em toda a sua caminhada, você vai notar o seguinte: amor, e a única coisa que Jesus repudiava era o pecado e as coisas fingidas dos hipócritas. Essas são as coisas que Jesus repudiava. Porém, você vai ver amor. 11,28 diz aqui: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa forma de dizer vem a mim, convite a vir, a estar com ele, é exatamente amor. E ele não está chamando os sãos, ele está chamando os doentes, que é que diz o Evangelho. Ele convida os doentes. Olha, você que é cansado, configura, concorda com aqueles que são doentes. Eu não vim para os sãos, mas para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então concorda, entre em conexão, os cansados e sobrecarregados com os doentes. Ele está dizendo assim, olha, filho, eu lhe convido a tirar esse fardo pesado que lhe oprime, a tirar essa carga pesada que lhe machuca, para aliviar as suas perseguições, para aliviar esse veneno de ódio que você recebe. Vem a mim. Você está cansado? Venha a mim e você vai encontrar descanso. Amor. Amor de Jesus. Jesus é fantástico. Jesus é fantástico e deve ser o centro da nossa atenção. Jesus é fantástico. Não tem outro termo para dizer. É fantástico. Meus irmãos, uma primeira coisa. Hoje, agora nós vamos trazer para hoje. Hoje o amor está desqualificado. Hoje estão desqualificando o amor. Estão desvirtuando o amor. Distorcendo o amor. Agora nós vamos trabalhar em 3 termos gregos que falam por que está distorcendo. Primeiro, o amor ágape de Deus, que é o amor incondicional de Deus, certo? É o amor paterno de Deus. É o amor que, eu posso dizer aqui, mais ou menos, seria na prática,
pessoas órfãos, por exemplo, verdadeiramente órfã, a verdadeiramente viúva, certo? Que é que diz a palavra? Que Deus faz eles viverem em família, acolhe ele, é a coisa mais próxima do que eu posso dizer assim, em evidência, na prática, do que seria o amor de Deus como Pai. Aquele que toma as rédeas, assume a paternidade de quem? Do órfão, do viúvo e da sua igreja, do seu povo, daqueles que são seus filhos. É o amor do Pai. O amor ágape, que foi demonstrado em cada passo de Jesus, quando ele estava andando nessa terra, que até o nascimento de Jesus foi uma humilhação. Andar nessa terra foi uma humilhação, foi humilhante para Jesus andar nessa terra, porque Jesus é Deus. E ele se humilhou de tal forma que o nascer foi humilhação, o andar dele foi humilhação, entendeu? A conversa com as pessoas é humilhação, porque era um Deus em duas formas, em sua natureza hipotástica, natureza divina e humana. A humilhação foi total. E ele nos amou. Ele nos amou de uma tal maneira, entendeu? De uma tal maneira que ele se esvaiu de sangue por todos nós que estamos aqui, nos consideramos filhos de Deus. O amor ágape está distorcido hoje. O amor ágape, a visão, a interpretação sobre o amor de Deus está distorcida. Você já notou? A ideia que as pessoas têm, se você observar, é que Deus tem que fazer o que eu quero. Eles amoldaram Deus de uma forma como eles acham que Deus deve ser. Deus para mim, o termo mais próximo que eu já ouvi falar é: Deus para mim é isso. É assim? Não. Não. Isso é uma distorção do amor de Deus. Primeira distorção do amor ágape de Deus. Deus para mim é assim. Deus é o que está aqui, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar nenhuma vírgula. Deus é isso aqui. Um Deus que se ira, um Deus que tem juízo, um Deus que tem amor, um Deus que tem graça, um Deus que tem perdão, um Deus que reconcilia, um Deus que provém, que é paz. Esse é o Deus que está revelado na sua Bíblia, na minha Bíblia, na Sagrada Escritura. É esse o Deus. Não Deus para mim é isso. Isso é paganismo, porque os pagãos entendiam Deus da forma como eles queriam. Deus isso, Deus aquilo outro, Deus não é isso. Paulo, me lembrei agora, quando Paulo está lá na Grécia, e Paulo naquele altar, e tem aqui todos aqueles deuses, aí tem lá o altar, o Deus desconhecido, por causa daquela questão de dizer assim, se tiver mais algum Deus, a gente anexa aqui para não ficar por fora. Paulo disse, é esse Deus aqui. Quer dizer, Paulo não se preocupou com o paganismo. Paulo se preocupou com aqueles que eles não conheciam. O Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Então Deus, certo? O amor de Deus está distorcido. Está distorcido como um Deus imoral que aceita o pecado, que não tem santidade. Está aceitando um Deus que passa a mão, entendeu? Em coisas erradas e horrendas. Está distorcido, observe, eu estou trazendo para o hoje. Está distorcido, irmãos. Está desvirtuado a imagem de Deus. E nós não podemos aceitar isso. Não é que nós vamos sair daqui brigando. Não, eu estou apenas afirmando o seguinte: o posicionamento sobre Deus tem que estar correto, tem que estar da forma mais bíblica possível para a gente não alejar a figura de Deus para as pessoas. Amém? Segundo, amor eros. Amor entre a mulher e o homem. E não existe, segundo os fundamentos bíblicos, não existe distorção para isso. É simples. Na prática o homem e a mulher bem casados estão vivendo plenamente o amor eros. E quando cristãos, eles são mais evidente em amor sobre a questão do amor eros. Ou seja, o sexo masculino e feminino que se juntam em amor.
você está entendendo? Em amor para o casamento, a procriação e ser uma bênção para a sociedade. Porque a família cristã, ela existe, entendeu? Como família eros no casamento, para abençoar uma sociedade, para abençoar uma civilização, para abençoar um país. Esse é o fundamento correto. Mas hoje está distorcido. Está desvirtuado. Desmantelado. Esse é o termo também. Bem atual, que todos nós nordestinos entendemos. Desmantelado. Como? As pessoas estão se trocando com quem troca de copo descartável. Usam-se, abusam-se e se jogam fora. Lixo. Casamentos, namoros, relacionamento, fica. Isso não é de Deus. Não provém de Deus. Se relacionar como descartáveis. Está distorcido. Não é esse o princípio do amor de Deus. Não é a gente não é os casais, ou os possivelmente casais no futuro, se tratarem como descartáveis, se usando, se abusando, se jogando fora. Isso é uma desonra para que se diz nominalmente cristãos, que a gente vê hoje em dia, observa hoje em dia, com um posicionamento desse, como se fosse assim, relacionamento assim, não gostei dessa camisa, então, peraí, eu trocar essa camisa, vou jogar fora, vou trocar por outra. Não é assim não, meus irmãos. Isso não é exemplo, não. Isso não é exemplo. Amor cristão, eros, não é assim. É compromisso, é aliança. É responsabilidade. Mesmo na adversidade, mesmo nas tribulações. O amor está distorcido e nós devemos nos posicionar para não aceitarmos desses tipos de amor que está acontecendo aí, que não é amor. Por exemplo, eu estava estudando essa semana sobre isso, e eu vou entrar aqui no amor filial. Já mostrar uma preocupação aqui grande que eu observei. Que, por exemplo, está tão distorcida essa questão de amor, e agora no filial, que, por exemplo, você tem um filhinho que você está colocando na escola, e seu filho, sua filha, começa a ter uma amizade especial com outro coleguinha na escola. A distorção está tão grande que aquela amizade aquele amor que é uma amizade, que é como se fossem irmãos, certo? Principalmente isso acontece quando a criança não tem irmãozinhos. Mas geralmente acontece assim, e ele começa a ter uma amizade com aquela criança, com aquela outra criança, com um coleguinha que está ali. E aí o que acontece? Começam os tutores, os professores, alguns mestres começam a dizer, afirmar que eles são do amor ideológico. Vocês já estão entendendo o que eu estou querendo dizer. A ideologia é que se você tem amizade com o sendo de irmandade com outra pessoa, eles estão distorcendo para um tipo de amor no campo da homossexualidade. Isso não provém de Deus. Você está entendendo o problema do amor. Agora enxergue Jesus, amar como Jesus. Jesus ensinou essas coisas. Quando você lê os evangelhos, Jesus deu algum cabimento, alguma brecha, alguma oportunidade para estas coisas? Faça agora coloque a sua mente para você observar e enxergar os evangelhos, 4 evangelhos dos atos de Jesus. Observe como Jesus tratou mulher, idoso, criança, no amor. Não tem vaga, não tem oportunidade para essas questões. Está distorcido. Está distorcido. O amor, em seus significados, possui o amor nos seus significados que nós vimos. Ele possui significados corretos. Não tem imagem para outra coisa. E não são distorcidos, ou seja, interpretações erradas aplicadas ao povo cristão.
Nós não podemos pegar como exemplo de amor pessoas que estão vivendo uma vida que não condiz com a revelação da palavra de Deus. Sabe, eu sei que a gente é teimosamente inclinado, por causa da nossa natureza pecaminosa, a querer, entendeu? Olhar para uma figura e dizer, eu quero me espelhar por aqui, mas eu quero dizer para você e lhe desafiar. Jesus Cristo é o melhor exemplo para você aplicar o exemplo em sua vida. Sabe? Como disse, os amores estão bem distorcidos. Amor ágape, amor eros e o amor entre amigos e irmãos. O pessoal está pegando figura de Jonatas e Davi, pegando o amor de João, que reclinava sua cabeça sobre o ombro de Jesus e distorcendo para outra coisa. Isso não é o que eles estão pensando. Fora de contexto, interpretação completamente errada, equivocada, não provém de Deus. Não compete a nós aceitarmos esse posicionamento errado. O amor prático de Jesus, como eu estava dizendo, você pode lembrar agora dos evangelhos, vou fazer aqui em forma de perguntas, como foi que Jesus tratou as mulheres? O amor de Jesus pelas mulheres, como Jesus tratava elas? Até sua mãe, capítulo 2, mostra como ele tratou. Ele não a destratou, ele a tratou com muita cordialidade, com muito amor e com muita educação, respeito, honra. Ele não foi áspero. Alguns dizem que ele foi áspero. Não, ele não foi áspero. Diante da situação da festa de casamento. Ele foi simplesmente profético e, ao mesmo tempo, ele atendeu ao pedido dela com amor. O trato de Jesus com as mulheres, capítulo 6 de Lucas, se não me falha a memória, você percebe que Jesus tinha exorcizado demônios em algumas mulheres. Como Jesus tratou a mulher adúltera, a mulher flagrada no adultério. Não é que as pessoas falavam que ela tinha um adultério, não, ela foi flagrada. Ela foi pega no ato. Como foi que Jesus tratou? Ela arrependida. Né? O amor prático de Jesus com as crianças. Os discípulos tentando impedir. Jesus disse o quê? Deixai vir minhas criancinhas, porque delas é o quê? É isso aí. É assim que nós devemos amar. Não é só no campo da filosofia, da teoria, do falar. Não, é prático. É prático. É prático. O amor prático de Jesus com idosos. Jesus honrava os idosos. Jesus tratava bem os idosos. Nossa vida tem que ser pautada no amor de Cristo assim. Não é só lembrar que ele fez um sacrifício amoroso, não. É que na prática, no dia a dia, ele demonstrou em vida, nas suas práticas, no seu testemunho pessoal, como é que ama. O amor prático de Jesus com os homens do sexo masculino. Como é que Jesus praticou o amor sem distorções, sem conexão maldosa, sem maledicência? Como foi que Jesus... Nós podemos ver várias figuras nos evangelhos, como foi que Jesus tratou a figura do sexo masculino, do homem judeu. Nós podemos ver. Inclusive, Jesus citou uma parábola, né? A do samaritano, rejeitado. Jesus usou a figura do samaritano, rejeitado por judeus. Se não me falha bem. O amor prático de Jesus com seus próprios discípulos. Ele sabia que existia um traidor, sabia que existia alguém que ali ia o trair, mas como foi que Jesus tratou? A gente não vai conseguir, claro, ser 100% como Jesus. Não, mas nós devemos nos esforçar continuamente em fazer a nossa parte, em estar obedecendo, mas ao mesmo tempo nos aproximando cada vez mais do que Cristo
quer e nos frustrarmos quando a gente não conseguir. Porque essa frustração se transforma em arrependimento. Uma terceira coisa, meus irmãos, essa manhã, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí para você ver um ato prático de amor dos discípulos. Quando Jesus mostra toda a sua caminhada de amor, ele está se despedindo dos seus discípulos e da terra. No capítulo 13 de João, versículo 35, Jesus tinha ensinado toda a sua caminhada de amor aos seus discípulos. E a forma como Jesus mostrou para eles como eles deveriam amar está em João 13, verso 35. Deus, firma assim a palavra do Senhor. Nisto, nas coisas que estão acontecendo nesse cenário, ele está dizendo, nesse contexto que ele está falando, nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós conheceremos, só nos reconheceremos como discípulos de Jesus, se a gente amar um ao outro. E todo o cenário demonstra essa praticidade de Jesus de amar. Essa praticidade. Interessante, né? Tudo mostra nesse capítulo a demonstração de amor de Jesus. Como Jesus amava. Lavou os pés até de um traidor. Lavou os pés até daquele que o negou. Lavou os pés daqueles que, na hora H, se esconderam com medo do terror da morte iminente. Ele amou. O amor de Cristo é assim, constrange, e devemos pensar nisso. O amor na missão, por exemplo, no capítulo 3 de Atos, não é? A gente vê o amor nas missões dos discípulos. Você vê o livro todinho de Atos, é amor dos discípulos no campo da missão. Você vê todo o amor de Cristo revelado nos discípulos. Certo? O sinal, por exemplo, de Pentecostes é o sinal de amor de Deus para salvar os perdidos nas nações. O amor de Deus revelado quando eles estão ali no templo, vão para o templo orar na hora nona, de repente você vê um ato de milagre acontecendo, o amor de Deus em forma de misericórdia e graça por aquele que estava esmolando na porta do templo. É amor. E no capítulo 4 de Atos nós estamos literalmente na coinonia, o amor entre os crentes. O amor entre os crentes. Capítulo 4, versos 32 ao 37. Nós percebemos o amor em união, em forma de união, em forma de preocupação com o outro. Porque amor não é só palavras, amor é um ato. Palavras, elas são jogadas ao vento, são salivadas aí, e elas se perdem, certo? Agora, praticar o amor é o fundamento principal do amor. É o principal fundamento do amor, é você praticar. É você perceber aos olhos de Cristo a necessidade do seu irmão, que muitas vezes não é logística, não é econômica, mas é um momento que ele está passando e necessita dessa coinonia, dessa irmandade, dessa aproximação, desse zelo, desse cuidado. Salmo 133, quão bom e quão suave é, os irmãos vivem em quê? Em união. Então, o amor é revelado entre os crentes, como diz aqui em Atos, em unidade, em união. Cuidado um pelo outro. O amor de Cristo não é teórico, o amor de Cristo é prático. Uma quarta coisa nessa manhã, o amor de Deus é revelado em parábolas.
Você conhece as parábolas? Vou só resumir aqui nessa manhã. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. É uma revelação nítida. É um retrato. Você está entendendo? É uma imagem clara do amor de Deus. Incondicional. É um amor que se revela de uma forma de que é o seguinte, que nós, como éramos pródigos, que veio da lama, muitos de nós, como eu, que veio da lama, literalmente, e Deus pegou esse pródigo e trouxe ao encontro para a sua casa, para o seu convívio, para o seu corpo. Um pródigo como eu. E eu não me envergonho por ter sido um pródigo. Isso é o amor de Deus. É o amor de Deus. Você nota que esse pródigo, ele sempre volta para a casa de quem? Do Pai. E a nossa última morada é onde? Na casa do Pai, eterna. Então somos pródigos, mesmo em todas as circunstâncias, nós somos pródigos que iremos um dia estar na totalidade da casa do Pai. É maravilhoso. Deus é fantástico. Parábola do bom samaritano. Nota-se claramente o bom samaritano. O cuidado de Deus com a pessoa que é assaltada pelos pecados do mundo. A pessoa que é judiada, maltratada pela perversidade das trevas desse mundo. A pessoa que é açoitada pelo ódio que o mundo tem. E aí vai Cristo. E o que é que Cristo faz? Cuida. Pagou um alto preço por ela. Curou as suas feridas. Sarou. E ainda disse mais, se precisar de mais alguma coisa, deixe que eu me responsabilize, eu estou parafraseando, deixe que eu me responsabilize com tudo que ele precisar quando eu voltar. Cristo revelado como bom samaritano. Totalmente. Amor. O amor que Jesus amava. Amar como Jesus. O bom pastor, por mais que os pastores existam, sejam relevantes, os pastores sérios, nunca chegaremos ao suor, ao pico do suor do que Cristo é. Nunca. Jesus mostra nessa palavra do bom pastor, no capítulo 10 de João, que ele protege as suas ovelhas. Aí tem outro que diz que ele vai em busca da última, da ovelha que está perdida, fazendo conexões. O amor de Jesus é cuidado, é união, é orar pelos que perseguem. Esse é o amor de Jesus. Não é um amor distorcido, que faz uma figura de Cristo totalmente, completamente desvirtuada. É esse amor aqui original, que as pessoas pensam que não existe amor na igreja. Existe, está aqui. É só olhar para Cristo que tem amor. É só observar Cristo, tem amor. A questão, o desafio, o problema é que o pessoal está querendo um amor que eles mesmos criaram na concepção mental e filosófica deles. E por isso que eles vivem nessa mutação, eles vivem feito camaleões, mudando e nunca chegam a realmente ter um amor original, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Eles vivem nessas distorções e chamando de amor. E um repudia o outro, um rejeita o outro, trata o outro como lixo, tudo por conveniência carnal. Conveniência carnal. Para terminar, irmãos, esse ponto aqui, o amor é graça de Deus.
O amor é graça de Deus. Observe, demonstrado em providências dos elementos criados, sua natureza. Para quê? Para desfrutarmos de forma responsável tudo o que Deus criou. O amor de Deus é revelado nas coisas que Ele criou, para nós desfrutarmos de forma responsável o amor de Deus, providenciado nas coisas que Ele criou, nas coisas que Ele envia, como chuva, alimento e tudo mais. Demonstrado em cada ser criado, em cada ser vivo, onde nesse amor gracioso cuida e sustenta de cada... Jesus é tão amoroso que cuida até de um pardalzinho. Jesus diz assim, olha, vê dos pardais, vê dos pássaros, eles não trabalham, mas o Senhor cuida deles. Estou parafraseando. Imagine vós, o amor de Cristo revelado. Demonstrado o amor na cruz do Calvário, a forma mais emblemática, a forma mais marcante de Cristo. Demonstrado na cruz do Calvário, Jesus Cristo morrendo e sofrendo na cruz, punido por nossos pecados, expiando os nossos pecados, mesmo sendo nós que indignos desse sacrifício. Jesus só falou, Jesus não só anunciou, Jesus não só relatou, Jesus apenas demonstrou em momentos quando ele estava caminhando, não. Jesus diz assim, agora o ato de amor vai ser uma prática chocante, mas necessária por todos aqueles que chegarão a crer em mim. A cruz. Eu desconheço qualquer pessoa que no momento da cruz olha para um ladrão que está arrependido e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Você conhece alguém que tem essa capacidade? Depois de receber blasfêmias, depois de receber açoites, castigos, acusações falsas, condenação falsa, depois deles terem blasfemado, como diz os evangelhos, acusando ele, um deles se arrependeu e disse, lembra de mim no teu reino? Lembra de mim no teu paraíso? Jesus disse, com amor, olhando nos olhos do ladrão, assim, estarás comigo hoje no paraíso. Esse é amor. Eu desconheço qualquer pessoa que tenha esse amor. Por pessoas assim, ladrão, adulto, prostitutas, pródigos. Eu desconheço. Para concluir, meus irmãos, essa reflexão, amar como Jesus, o amor seja verdadeiro entre nós. Deve ser a nossa intenção, a nossa motivação, a nossa busca. O amor seja verdadeiramente entre nós. Seja vivido entre nós. Seja sem fingimento, certo? Sem falsidade. Porque se a gente fizer uma conexão com os amores falsos que tem na Bíblia, Dalila e Sansão, a forma daqueles fariseus no contexto de Jesus, tudo amor falsificado. Mas o amor tem que ser verdadeiramente vivido entre nós, como coinonia, como eclésia, como igreja, como povo de Deus, como a representação da face de Cristo, como exalar do seu perfume numa sociedade caída e totalmente distorcida no século XXI sobre o amor. Que possamos amar como Cristo nos ama. Que possamos acolher, como Ele disse, vinde a mim e acolher aqueles que necessitam. Que não sejamos repudiadores, rejeitam pessoas que vêm quebradas,
E eu deixo aqui o meu agradecimento à igreja que tem nos recebido tão bem, na figura de muitos irmãos. Eu não vim aqui atrapalhar, eu vim aqui somar. Eu não vim aqui dividir, eu vim multiplicar. Eu não vim subtrair, eu vim somar com vocês. Mas eu vim aqui congregar, sou um visitante. Bom, que Deus abençoe vocês. Eu quero convidar vocês a nós orarmos em amor uns pelos outros esse momento, em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Digno de toda honra, toda glória, todo louvor é o Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade e te ofereço, Senhor, nessa ocasião, essa oportunidade que é tua. Quero te agradecer pelas misericórdias do Senhor, uma promessa que se cumpre todos os dias da nossa vida. As misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Te agradeço pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu te agradeço. Te agradeço pela tua graça comum, especial, que nós não merecemos. Agradeço pela obra de Cristo, redentora, perfeita, expiatória, por todos nós. Agradeço a Ti, Senhor, pelo pão de cada dia, pelos sofrimentos e tribulações, que elas nos ajustam a ficarmos mais maduros, mais experientes, mais fortes. Obrigado, Senhor. E obrigado pelo Teu amor revelado em Cristo, amor perfeito. Amor que o mundo não tem como oferecer, mesmo nas suas poesias, nas suas teorias, nas coisas belas da vida, na música. Mas o Senhor, a figura do Senhor em amor encarnado, é o amor perfeito e necessário que supre as nossas necessidades de amor. Obrigado, Senhor, por ter suprido a minha necessidade como um pródigo em amor. Obrigado por ter me tirado da lama, por teu amor. Obrigado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado por tua graça, pelo teu perdão, pela tua salvação. Obrigado pela tua verdade. Obrigado, Senhor. Eu só tenho que te agradecer. Abençoa todos nós. Abençoa essa casa tua. Abençoa esse povo que é teu. Ajuda cada um nas suas lutas pessoais, lutas coletivas em família, lutas aqui na própria igreja. Abençoa o projeto dessa igreja. Abençoa o pastor dessa igreja. O conselho, o presbitério. Abençoa a todos. Abençoa a todos. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês.